Hoje no Na Bancada nós vamos estar falando sobre customização de equipamentos. E lógico que eu trouxe aqui a minha Glock G17 para a gente estar mostrando algumas coisas, eu dando algumas dicas para vocês, para saberem o que é viável e o que não é viável colocar na arma, na minha percepção. Lembrando que não é uma verdade absoluta, mas eu tenho um pouco de experiência com essa plataforma daqui, afinal são 3 anos atirando, competindo, ganhando, perdendo e etc, beleza? E óbvio que eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscrever no canal, fazer aquele negócio todo, porque a gente precisa crescer o canal, precisa tá jogando esses nossos conteúdos para outras pessoas conhecerem, para outras empresas também chegarem até a gente, mandar as paradinhas para a gente estar mostrando e trazendo as novidades para vocês. Afinal, esse canal aqui eu dependo muito da participação de vocês para que a gente consiga trazer as novidades. Vamos lá, então aqui nesse canal eu já falei da TX22, já falei do RT889, em breve vamos estar trazendo outras cuspidoras de azeitonas, mas essa conversa que eu quero ter com vocês é uma conversa muito importante, porque eu vou estar dando umas dicas para vocês não gastarem dinheiro à toa com coisas que não são necessárias, vou estar falando de outras coisas que a gente mexeu na minha cuspidora de azeitona para vocês entenderem um pouco mais do porquê, porque são as perguntas que os meus alunos nos cursos de formação de instrutor de armamento e tiro e nos cursos, nas aulas particulares sempre fazem pra mim, e eu tô jogando pra vocês aí porque eu sei que o pessoal tá vendo aí de tudo quanto é lugar do Brasil e fora do Brasil também nossos vídeos, isso é muito legal, tá? Então vamos lá, essa aqui é uma Glock G17, tá? Eu já tinha inspecionado ela, mas lembre que eu sempre falo, porque a gente trata a arma com segurança, então a gente faz a inspeção visual para ver que não tem nenhuma munição, inspeção tátil, que você vai enfiar o teu dedo aqui no buraco onde entra a munição, que é a câmara de explosão, para sentir que não tem nada, e inspeção por terceiro. Então vou te pedir tua ajuda aí para ver se consegue ver alguma coisa aqui dentro. Não tem nada, beleza? Então fizemos as 3 inspeções, a visual, a tátil e a por terceiro, mostrando para vocês aí em casa, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é uma Glock G17 geração 3. Quais foram as customizações que eu fiz nessa arma? Primeiro lugar, eu mudei a tecla do gatilho. Essa tecla do gatilho aqui é da Vickers. Ela é feita em polímero e ela mantém a trava também do funcionamento da Glock, que uma das 3 travas da Glock é a trava do gatilho, né? Ela tem a trava do gatilho, a trava de percussor e uma trava anti-queda, que se ela cair no chão, ela evita disparo acidental, beleza? Por isso que não tem a necessidade dessa ferramenta daqui ter aquelas travas de segurança para fora, porque ela é um sistema bastante confiável. Eu troquei o gatilho, botei o da Vickers, porque se vocês repararem, ele é um gatilho reto, ele é um gatilho flat, que a gente chama, né? O normal ele é curvinho assim, e quando você dispara tem a tendência de fazer sua arma baixar. O flat ele é reto, você só puxa, né? Se tu der, óbvio, que um pancadão na hora de disparar, ainda assim a tua arma vai puxar para baixo, vai dar aquela famosa gatilhada, que quando você tá mirando no peito, o teu tiro vai lá embaixo. Por quê? Porque ela, a mínima variação que ela faz assim, faz com que o disparo vá para baixo. Na época que eu troquei, eu senti diferença, senti que melhorou meus disparos. Hoje eu já não faz tanta diferença para mim o gatilho ser reto, né, ser flat ou ser curvado. Na verdade, houve uma evolução na questão dos gatilhos. Antes eles eram curvados, depois viraram flat, agora eles são semi-flat. Eles fazem uma curva, eles não fazem a curvatura, eles fazem uma quebra de ângulo, assim, ó. Então tem gatilhos, tá? Eles começam reto e faz assim. Por quê? Porque quando você puxa para trás ele fica reto. Que são os novos gatilhos da Taurus, tá? Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, mas quando vocês pegarem, por exemplo, a TX9, GX4 Carry e outras armas assim, até mesmo que eu vi lá na Shot Fair, as pistolas da R20 também, tem um gatilho semi-flat, ele não é todo reto, né? As pistolas que estavam vindo de fábrica com gatilho reto era a SIG, né? A SIG estava vindo já com gatilho reto porque ele ganhou uma grande popularidade, mas agora já estão trabalhando com essa quebra de ângulo ali para ele ser semi-flat, mas não estão mais usando o curvo, tá? Por conta desse negócio dele ser curvo, ele tem uma tendência de puxar ali se você não está acostumado com o gatilho. Mas hoje eu não trocaria o gatilho, eu manteria o gatilho original da Glock. Não senti tanta diferença significativa a ponto de você fazer um investimento desse, a não ser que o gatilho seja em conta. Esse da Vickers, na época, eu paguei quase R$800, só na tecla. Tem as opções aí da KPP, que é uma das nossas parceiras, inclusive tem o nosso cupom de desconto aí, quem quiser, bota lá VITAC, que eles fazem o gatilho reto, eles fazem o gatilho também com regulagem de arrasto, ó. O gatilho tá armado, peraí, ó. Qual é a regulagem? Tá vendo aqui, ó? Aqui é a parede do gatilho, ó.
Ó, parede, tá vendo? Esse movimento aqui você consegue diminuir com a regulagem do gatilho da KPP. Então você consegue deixar ele bem próximo aqui, ó. Ele vai fazer só isso aqui para chegar na parede, em vez de fazer esse curso todo, tá? Vamos lá. Então, e tem a outra que é o retorno do gatilho, né? Que é não sei se é do retorno do gatilho, acho que é do retorno do gatilho, que quando você dispara, faz a quebra do gatilho, ele anda pouco para você montar o reset. Aqui, ó, vou resetar o gatilho, ó, vou armar ele de novo, ó. Parede, se eu soltar ele vai para frente, ó. Foi para frente. Aqui, ó, parede, quebrou. Vamos lá, parede, quebrou. Quebrou que eu falo, disparou. Essa customização de gatilho, se você está tendo muita dificuldade no acionamento, vale a pena. Mas se você não está tendo dificuldade, manteria a original. Hoje eu pego a Glock com gatilho original e, assim, não muda muita coisa na minha performance. Muda porque eu já estou acostumado com a minha, né? Aí outras particularidades que a gente vai estar falando aqui. Antes de eu estar falando das outras customizações aqui, eu preciso falar uma coisa para vocês que é muito importante, que eu aprendi na marra. Gastei dinheiro pra cacete, mexendo aqui, mexendo ali, mudando isso, mudando aquilo, porque quando a gente compra uma arma, a gente fica logo na empolgação querendo transformar isso aqui num canivete suíço. Na verdade, o dinheiro que eu gastei, eu particularmente gastei com acessórios, se eu tivesse investido em munição, minha evolução teria sido mais rápida. Ou não, né? Porque naquela época eu tava cru, tava aprendendo as coisas meio que sozinho, mas as dicas que eu ia pegando dos meus amigos instrutores, os cursos que eu fui acompanhando, depois os cursos que eu fui fazendo, e, enfim, me transformou num atirador melhor, porém sem uma certa assistência, sem um mentor, vamos botar assim, né, a minha evolução levou mais tempo. Agora, com um professor, com um mentor, com curso, essas coisas todas, com treinamento com finalidade, não é só chegar lá e atirar, né? E você consegue evoluir muito melhor, muito mais rápido. Então, o conselho que eu dou para você que acabou de comprar a tua arma, não mexe em nada, não troca nada, não muda nada, pelo menos durante 6 meses a 1 ano. Porque leva de 6 meses a 1 ano para você entender o que essa ferramenta aqui te proporciona. A nível de precisão, acurácia, a nível de velocidade, a nível de desempenho, entendeu? Até porque você não atira todo dia, você não treina todo dia. Mal treina uma vez por semana. Tem gente que, na minha realidade, às vezes eu treino uma vez por mês. É um treino bom mesmo, para treinar fundamento, disparo, aquelas coisas todas que eu preciso, eu tô fazendo uma vez por mês porque a munição é caro. E porque eu tenho outros calibres para treinar também, além das competições. Mas fica a dica aí para vocês. Não mude nada, não troque nada, não instale nada antes de 6 meses a 1 ano utilizando a sua ferramenta, porque aí você vai saber exatamente o que é legal para você estarem mexendo. Já comprou um carro zero? Eu nunca comprei um carro zero, mas todos os meus amigos que já compraram um carro zero, eles me falam o seguinte, que leva um tempo para você amaciar o carro. Com a arma é a mesma coisa, leva um tempo para vocês se acostumarem com o gatilho, para você entender exatamente aonde você tem que colocar o dedo, como você tem que colocar o dedo. Tem gente que ensina que tem que colocar a falange distal para você disparar, tem gente que ensina que tem que ser com o dedo reto, com o dedo flat, tem gente que ensina que tem que enfiar bastante o dedo. Enfim, a minha particularidade, eu disparo muito bem enfiando pra caralho o dedo ali dentro, tá? Basicamente, o meu gatilho fica aqui, ó, né? Então, e eu consigo ter uma ergonomia, eu consigo ter uma sustentação da arma, eu consigo ter uma precisão muito melhor, assim, mas isso é de cada um. Você vai entender o que a tua arma te proporciona para você poder ajustando depois, tá? E por conta disso, o que eu fiz na minha arma? Depois que eu troquei o gatilho, né, eu tive um problema com essa pistola daqui, que ela é uma Glock geração 3, mas está com gatilho geração 5 instalado nela. E eu já levei para alguns armeiros que falaram assim, porra é essa? Como é que fizeram isso? Se é geração 3 tem que estar com coisa 3, geração 5 tem que estar com gatilho 5. O armeiro que mexeu fez uma adaptação há 2 anos atrás e ela está funcionando muito bem até hoje. Eu não sei que milagre que ele fez, o que ele mexeu, e eu evito estar mexendo. Então ela está com os padrões de fábrica, mas está com um conjunto de gatilho trocado por conta desse problema que eu tive. Quebrou uma peça lá durante uma competição, ele tinha um gatilho reserva, foi lá, mexeu, tá funcionando, fez o milagre dele lá. Então eu fiz a troca do gatilho, essa parte de dentro que, ao meu ver, não influenciou muito, não alterou muita coisa, só que com o tempo que eu fui treinando, disparando e tal, eu senti que o gatilho dela ficou mais leve, mas ficou mais leve por conta dessa questão do amaciamento. Você vai usando, as peças vão se ajustando ali dentro e ela fica mais, como eu posso dizer, mais confortável, ela fica mais
leve para estar trabalhando e tal, mas isso natural de fábrica, não foi feito nenhum polimento, não foi feito nada. Depois eu levei na Power Gun, aqui no Rio de Janeiro, na Power Gun, e foi feito esse trabalho aqui de stippling. O stippling é essa texturização que foi feita no frame dela, né, para que quando eu calçasse a minha mão, ela não ficasse escorregando. Por quê? Porque eu achava que o polímero da Glock era muito liso e a textura que tinha não me agradava, porque eu estava atirando, eu transpirava, passava a mão na testa, passava a mão na cara, voltava para a competição e a arma ficava boboca na minha mão porque ficava escorregando. Tem gente que usa um talco, essas coisas todas para a arma não escorregar, mas imagina você tá precisando, tá indo para uma competição, alguma coisa, você esqueceu o talco. Porra, é melhor tu já mexer aqui e fazer textura, tá? Aqui parece até uma escama de dragão, que eu fico brincando quando o pessoal pega, né? Mas por quê? Porque eu pedi para fazer o stippling mais áspero que tinha lá no momento. Então ele tem o leve, o médio e o exagerado, que é esse daqui que eu estou usando, que todo mundo quando pega gosta. Mas tem gente que não gosta, né? Agora, por eu ter usado bastante também, ele já não está nem mais tão áspero, está bastante agradável para estar segurando, tá? Então, o trabalho desse aqui de customização você leva para o armeiro, pode levar na Power Gun, pode levar em outros locais aí na sua cidade e tal, e pedir para fazer um stippling, que é essa texturização aqui na Glock, tá? Não recomendo você fazer em casa, porque se você tentar fazer em casa e furar um frame desse daqui, meu irmão, para tu conseguir outro vai ser uma merda, tá? Então, esse foi o primeiro trabalho que foi feito de customização. O segundo trabalho que foi feito de customização foi feito o down cut. O que é o down cut? Tá vendo essas duas curvinhas daqui? Né? O guarda-mato da Glock, ele é reto. Ele fez lá na armaria esse corte e esse corte aqui. Por quê? Esse primeiro corte aqui eu consigo entrar com a minha mão mais alta, e quanto mais alta, menos recuo você tem na hora do ferrolho estar balançando, na hora dele estar vindo para trás, tá vendo? Você mantém a tua arma mais estável aqui com o biverteio. Inclusive, tem algumas Glocks que você troca essa parte aqui, esse backstrap, e aumenta o tamanho do biverteio justamente para você ter, ó, aqui, ó, não ter nenhuma folga, né? E eu entro com a mão bem alta, bem apertada mesmo, fazendo até essa espuminha aqui na mão, porque evita que na hora na movimentação do ferrolho ele fique boboca. Ó, vou segurar aqui mais para baixo, ó. Tá vendo? Isso é muito comum de quem tá aprendendo não ter uma empunhadura muito firme. Então, na hora de fazer esse movimento, a tua mão acaba fazendo isso aqui, ou até mesmo a gente chama de mão de alface, que é quando o cara tá com a mão leve demais e ele tá atirando, não tem a resistência necessária, né, para segurar a arma ali, e acaba fazendo uma pane porque não consegue ejetar o estojo que tá saindo daqui, porque tua mão tá mole, tá ali, tá mão de alface, né? Então, isso aqui me ajudou bastante a levantar mais a minha mão e encaixar melhor na pistola. Além do stippling do down cut, né, tem esse outro corte aqui na frente também, que faz parte do down cut, que é para sua mão de apoio entrar com mais facilidade e você fazer aqui, ó, a alça massa, tá vendo? Aqui, ó, repara aqui na minha mão, ó. Ó, o down cut tá aqui, eu entro com o dedo, encaixo, abraço e tá lá, ó. Tá vendo? A minha mão de apoio, tá? Então aqui, ó, mão de apoio. Fez essa textura aqui embaixo também, mais crespa, para ter uma aderência maior aqui na hora do encaixe da minha mão. O stippling e o down cut, para mim, foram as melhores customizações que eu fiz para melhorar a minha empunhadura. Foi melhor até do que trocar o gatilho, enfim. Depois que foi feito a troca do gatilho, foi feito o stippling, o down cut, uma coisa que eu fiz foi trocar o retém do carregador. Por quê? Porque o retém do carregador da Glock, quando eu tinha que arrancar, eu tinha que trocar, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Eu virava a mão para que eu pudesse alcançar e pressionar com o polegar, tá? E isso aqui era muito ruim. Deixa eu pegar outro carregador vazio aqui. E isso aqui era muito ruim. Agora, como eu botei um retém do carregador alongado, eu mesmo apontando para frente, se eu apertar o botão, ó, com o polegar ele cai. Eu consigo remover sem ter que ficar desmunhecando aqui. Então isso aqui também foi uma excelente customização que eu fiz, que foi a troca desse botãozinho daqui. Depois que eu fiz todas essas customizações, eu usei umas peças da KPP, que foi a alça massa, o funil, né? O funil na arma. Por que o funil? O funil é o seguinte, ele te auxilia
a colocar o carregador com mais facilidade, tá? Para mim não mudou tanta coisa, porque eu já treinava colocar o funil, colocar o carregador sem olhar. Então eu acabei criando uma memória muscular, ó, para saber a hora de encaixar o carregador, tá vendo? Mas o funil, ele abre essa boca daqui, que é a boca de entrada do carregador, e se você não precisa ficar tateando ali para tentar encaixar, você vai direto, encosta nele aqui e já empurra para dentro. Então o funil acaba sendo uma ferramenta que te auxilia, principalmente na hora de você fazer uma recarga com mais velocidade, uma recarga com mais... numa competição onde você tem que trocar rápido, né, o carregador, se aperta lá, o carregador cai, já vai, bota outro e continua. O funil te auxilia muito por conta disso. Aqui, ó, se vocês repararem, ele aumenta, ele afunila aqui, né, e aumenta a área para você introduzir o teu carregador. Eu também estou utilizando os bumpers aqui da KPP, tá? Deixa eu ver, tá de cabeça aqui, tá? Os bumpers da KPP, que eles te aumentam. E aqui nesse caso, eu acho que ele aumentou 2 munições no meu carregador. Mas não era nem questão assim de aumentar tanta capacidade do meu carregador, não. Eu peguei ele porque ele aumenta a área de contato para eu retirar o carregador no caso de pane, no caso de, sei lá, uma pane de dupla alimentação, ou se de repente está difícil ali por algum motivo, não estou conseguindo puxar o carregador, eu tenho uma área maior de contato aqui que eu aperto e puxo com facilidade. Entendeu? Ó. Lógico que o teu dedo trabalha em conjunto aqui, que se libera e puxa. Mas se for uma pane de dupla alimentação, não tem o que fazer, tu vai ter que arrancar. Né? Ou tu trava o ferrolho para trás, ou tu já puxa na ignorância e arranca, que é o que eu costumo fazer. Eu já arranco e taco ele longe, taco ele fora, porque quando eu voltar já tô pegando outro e introduzindo aqui, tá? Para não perder tempo na hora de você fazer a recarga. Como eu falei, é treino 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 50 vezes por dia, para você chegar no momento que você consegue mexer, fazer a movimentação, a troca de carregador, entendeu? Com facilidade. Outro detalhe, que agora vem o que eu mais gostei de mudar, tá? Que é a alça e a massa de mira em fibra. Tá vendo aqui, ó? É que eu não quero mirar na minha cara, embora já tenha feito a inspeção e tal, né? Mas tá aqui, ó, a bolinha vermelha aqui, ó, tá vendo ali, ó? Ó, ficou vermelho, não, passou. Aqui, tá vendo como é que fica mais fácil de você visualizar e alinhar alça e massa, né? Porque ela tá em fibra. Qual é a vantagem da fibra? Vocês estão vendo aqui a fibra vermelha e fibra verde, né? Se você tiver num ambiente claro, isso aqui fica bem aceso. Você consegue ver bem a pontinha. Se você tiver num ambiente escuro, aí ela escurece, não tem muito o que fazer. Não é igual aquele sistema que de noite fica aceso, né? Durante o dia isso aqui funciona com uma maravilha. À noite, né, já ele dá uma escurecida, mas ainda assim você consegue fazer o alinhamento da alça e massa como se fosse uma alça e massa cega, sem nenhum desenho, né? Vai ter a abertura aqui, você consegue ver, alinha com essa ponta daqui e feito, beleza? Então, tem a alça e a massa, tem só a alça e a massa em fibra, mas tem a alça cega, que é sem nada aqui. Também é muito boa, tá? É muito boa porque você só vai fazer um alinhamento do pontinho vermelho lá na frente. Eu particularmente ainda não sei qual que eu gostei mais, mas eu tô usando bastante essa daqui. Já tenho acho que uns 6 meses que eu troquei, né? E meus resultados, meus desempenho, minha velocidade de alinhamento de alça e massa de mira estão muito boas, porque eu consigo visualizar mais rápido as bolinhas ali acesas, né? A alça e massa de mira acesas, né? Então, basicamente foram essas customizações que eu fiz. Teve gente que falou para mim, Vicunha, troca o conector, Vicunha, troca o gatilho, bota aquele gatilho da Timney e tal. O que eu tenho para falar sobre essas customizações? Eu ainda não experimentei trocar mola, trocar conector, né? Dessa parte aqui do gatilho, né? Não experimentei fazer isso ainda. Mas deve te dar uma performance, uma melhora aí. Talvez não seja tão significativa, né? Porque não adianta só trocar o conector, tem que trocar o conector, depois trocar a mola, depois troca não sei o que. Aí eu te dou a opção
de repente vocês estarem utilizando o gatilho da Timney, se vocês quiserem realmente um gatilho leve para vocês performarem em competição. No meu caso aqui, tá? Eu prefiro estar com o gatilho original. Por quê? Eu já usei o da Timney, é muito bom, muito maravilhoso, mas ele é muito leve, tá? Então, se você gosta de, na hora de você sacar e de repente ir tirando a folga do gatilho, esquece essa técnica. Parede, tá? Porque você vai dar um disparo acidental. Sacou, entendeu? Alinhou, foi tirar a folga, ele pode disparar, tá? Ah, mas eu consigo dominar o gatilho da Timney. Ótimo. Só que no momento de estresse, no momento que você precisa reagir a alguma coisa, você não vai ter essa doutrina, essa percepção da força que você está aplicando. É a mesma coisa na hora de você brigar na rua, na porrada, entendeu? Ver alguém pra cima de você, você já vai bater. Você não vai, só vou bater com 30%, com 50% de força. Não. Você vai entrar com vontade, né? E nisso que você entra com vontade é a mesma coisa na hora de sacar, né? Você vai entrar com vontade, às vezes nessa movimentação aqui de você colocar o dedo, você já, ó. Porra, eu não queria disparar, mas disparou, a arma disparou sozinha. Meu ovo, entendeu? Foi teu dedo que tava lá, o estresse, a adrenalina, entendeu? Enfim, te fez ter uma reação mais forte. Na hora de você botar o dedo no gatilho, você não conseguiu dominar essa questão da parede. Aqui, ó. Aqui, conversando com vocês, ó. Parede, 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 parede. Disparo. Reset. Parede, 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 parede. Disparo, ó. Disparou sem querer, ó. Parede, 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 parede. Viu? Ó. Tem hora. Sem querer, tu vai apertar com mais vontade, ó. Apertei com mais vontade, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu não confio no Timney para defesa, para esporte, que você vai apontar a arma para um para-bala, para um papel, enfim. Ok, para a vida real, para você portar e usar como mecanismo de defesa, eu acho complicado. Não confiaria tanto. Aí eu prefiro no gatilho original, entendeu? No máximo tocar a tecla de gatilho. 50 munições é R$250 a média aí, na caixa de munição. Tem treino que eu vou dar 100 disparos. Eu não tenho condições de ficar pagando R$500 em munição toda vez que eu vou pro stand. Então, eu acabo optando por munições recarregadas, que cai para metade do preço. E a munição recarregada, ela é mais fraca do que a munição original. Por quê, Vicunha? Porque você está falando de uma munição para você treinar, não tem necessidade de você botar a mesma carga de pólvora do que uma munição original. Então, reduz-se a quantidade de pólvora, porque você precisa de uma munição que te dê um desempenho para você acertar no teu alvo a 10, 15, 20, 30 metros, não mais do que isso. E as munições originais você consegue um desempenho de 50, 100 metros por conta da quantidade de carga de pólvora que tem dentro dela. Por eu estar utilizando munição recarregada, né? O que acontece? Eu coloquei uma mola recuperadora aqui, em inox, só que a mola dela é um pouco mais leve do que a original. Se eu não me engano, a original são 17 libras, não tenho certeza, tá? E essa daqui são 13 libras, ou é 15 libras, um negócio desse daí. É uma mola mais leve por conta da munição recarregada. Se eu tivesse utilizando munição original e colocasse essa mola daqui, iria funcionar muito bem, só que ia estar sobrecarregando outras peças da minha pistola. E mais à frente, depois de, sei lá, uns 1.000, 2.000 disparos por aí, ou mais ou menos, não tem como saber exatamente quantos disparos, alguma peça ia se danificar aqui dentro, tá? Então, a mola mais leve, ela é melhor para você que é esportista, para você que está usando munição recarregada, porque o impacto daqui, para vir para trás do ferrolho, é um pouco mais leve para você ciclar, para você puxar, né? Mas por outro lado, se você estiver usando munição com muita carga, pode ser que comece a gastar as peças internas da sua pistola. Então, você tem que fazer o cálculo. Pô, eu uso muita munição original? Não. Quando eu treino, eu uso original ou recarregada? Recarregada. Quando eu uso para defesa, se for o caso, uso original ou recarregada? Óbvio que original. Mas você vai dar muito disparo ou pouco disparo? Pouco disparo. Então eu mantenho essa mola daqui, mas trabalhei muito tempo utilizando a mola original da pistola também.
Então tá aí, pessoal, essa foi a ideia que eu quis conversar com vocês aqui no Na Bancada. Já deixa seu like, seu joinha, curte, compartilha, faz aquele negócio todo que a gente precisa para ajudar o nosso canal aqui, pra eu estar trazendo essas informações e estar trocando ideia com vocês, porque aqui é a nossa conversa, tá? Eu duvido que vocês tenham visto um vídeo com essas explicações, com essas informações para vocês sobre customização de arma. O pessoal fala, bota isso, bota aquilo, bota não sei o que lá. Não. Espera um pouquinho, sente a sua arma para você fazer o seu investimento naquela peça que você realmente precisa. E se vocês gostaram desses acessórios da KPP, que é o funil, alça, massa, eles têm gatilho lá também. Tem outras peças que vocês podem estar olhando no site deles aí, dá uma bugada, vocês vão chegar lá. Usa o nosso cupom de desconto, VITAC, tá? VITAC, você vai garantir um desconto lá na compra dos seus acessórios, das suas peças com eles, beleza? Então tá aí, ó, eles têm bumper também, isso tudo aí que a gente já falou, beleza? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa um like, compartilha aquela parada toda pra ajudar a gente aqui, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e bons tiros!